Marriage Story é o mais novo filme do diretor norte-americano Noah Baumbach. Lançado no dia 6 desse mês na Netflix, a produção é um dos nomes mais fortes para a temporada de premiações do ano que vem, já liderando o número de indicações no Globo de Ouro e também conseguindo várias no SAG Awards, que é o principal termômetro do Oscar para as categorias de atuação. Mas é tudo isso mesmo? Entre os principais trabalhos do Baumbach estão os filmes Frances Ha, A Lula e a Baleia e Os Meyerowitz. Além disso, ele também escreveu o roteiro de A Vida Marinha com Steve Jesus, dirigido por Wes Anderson, antes mesmo de começar sua carreira como diretor. O filme conta a história do fim do casamento de Nicole e Charlie, lidando com as diversas questões que envolvem esse término, como o processo de individualização de cada um, os processos jurídicos e a divisão de guarda do filho. Em A Lula e a Baleia, que foi o primeiro filme do Baumbach, ele já tinha abordado a questão do divórcio, só que da perspectiva do filho, baseando-se em vários aspectos de sua própria vida e a forma com que lidou com o divórcio dos pais dele. Aqui ele vê as coisas de uma perspectiva adulta, amadurecida, baseando-se no divórcio pelo qual ele mesmo passou em 2010, com a atriz Jennifer Jason Leigh. Apesar das negações do diretor em relação a isso, é impossível não associar semelhanças da história do filme com a vida dele próprio. E apesar de eu não considerar a história de um casamento melhor que A Lula e a Baleia, é clara a evolução do Baumbach como um contador de histórias. A introdução da narrativa é incrível e já dá um choque no espectador, apresentando o tom da história, fazendo gostar muito de um casal que já não existe mais e colocando o público ao lado dos personagens para absorver cada parte do processo de separação deles. Eu senti muita influência de Bergman e Woody Allen na forma como a produção é filmada e em como o roteiro desenvolve as questões do amor. Inclusive, o filme faz uma referência sutil a Bergman através de uma matéria de jornal com o nome Scenes of a Marriage, mesmo nome de um filme dele de 73, considerado uma das grandes obras a aprofundar relacionamentos na história do cinema. Porém, aqui a parte jurídica é muito mais usada como pano de fundo para desenvolver os personagens, numa visão bem mais americana do processo, o que tem seus lados bons e ruins. Após um ótimo início, o filme entra num tom mais leve quando vai apresentar a família da Nicole. Tem uma comicidade meio estranha, parece que não pertence à mesma obra que você estava assistindo antes. Ele se prende um bom tempo nesse tom e incomoda, mas depois que isso se ajusta, a história volta a caminhar bem e as relações vão se tornando mais críveis. A cinematografia é de certa forma simples, mas eficiente. Ela não tem um mega espaço de destaque, mas junto com a edição ajuda a dar o ritmo certo para a narrativa. Mas é um filme que se destaca muito mais pelo roteiro e pelas atuações. O Adam Driver tem em mãos talvez o papel mais complexo que já teve na carreira. Com esse filme ele fecha a década se provando talvez como um dos, se não o melhor ator a ser revelado com destaque nesses últimos 10 anos, tendo já trabalhado com vários grandes diretores. A atuação dele é o que segura boa parte da história, já que na maior parte do tempo a narrativa é muito focada no ponto de vista do Charlie sobre a situação. Isso é até uma escolha questionável de certa forma. Vendo o filme você acaba sentindo falta de ter mais sobre o ponto de vista da Nicole, mas isso não é um mega problema porque o filme não assume lados. A partir do desenvolvimento dos personagens você consegue ver os erros e acertos dos dois, não fazendo com que a narrativa penda para defender o lado de algum deles. Aliás, a atuação de Scarlett Johansson é muito boa também, talvez a melhor dela desde que fez Encontros e Desencontros, e a química entre eles é ótima. Tem uma cena de discussão entre eles que me lembrou o clímax de Antes da Meia-Noite, do Linklater, que é o melhor momento do filme e é segurado só pelas interações entre os atores. No elenco de apoio temos bons nomes também, todos apresentando pontos de vista diferentes sobre a questão de divórcio e complementando a trama principal. O meu favorito particularmente é o Alan Alda. O personagem dele tem uma calma e um olhar que difere muito de todos os outros personagens. O Ray Liotta também está muito bem como um advogado agressivo, e a Laura Dern é a que tem mais espaço para brilhar. A personagem dela tem uma energia vibrante e muda tudo o rumo da história e é hipnotizante quando está em cena. A história de um casamento comete alguns pequenos deslizes, mas ainda é uma das melhores obras sobre relacionamentos dos últimos anos. Ela tende a afetar o público de forma diferente de acordo com as experiências emocionais de cada um, mas é sem dúvida um dos melhores filmes do ano e vale a pena para quem quer conhecer o trabalho de um cineasta tão bom como Noah Baumbach.